Boa noite, estamos de volta com o nosso podcast Elas por Elas. Eu não desisti, o marido é que foi operar e aí eu tive que dar uma força para ele, afinal de contas eu preciso dele aqui pra gente poder tornar real aqui esse nosso podcast. Sem ele não dá, gente, não tem condições. Então foram 2 semanas de folga para vocês aí, mas eu tava morrendo de saudade de vir aqui bater um papo e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma das pastoras da igreja onde eu congrego. Tem, né? Mas essa coisa do ao vivo é isso aí, tá, gente? A Fran Bralha, maravilhosa, que tem assim, um chamado muito lindo assim, com as mulheres e entre outras coisas, né, que a gente vai estar conversando aqui. Se apresente, Fran. Então eu estou muito feliz de ser aqui participando, né? A Estela me convidou e eu fiquei bem contente, assim, porque é uma oportunidade de a gente estar conversando, trazer a nossa realidade de vida, né? Que isso, ela por si só já é um grande desafio, né? A mulher hoje, tudo que a gente faz, mas sobretudo daquilo que Deus faz também através de nós, né? De como a gente consegue viver essa caminhada sendo sustentada por esse Deus. Né? Maravilhoso, por sinal, né? Meu nome é Fran Braglia, como a Estela já falou, né? E eu sou casada com Israel Bralha, nós temos 3 filhos. O João de 6 anos e eu tive gêmeas, que estão com 2 aninhos. Que eles estão pensando que é brincadeira, com essa carinha jovem dos meninos de 25 anos. Pensam que já passou por muitas coisas. 2 gêmeas maravilhosas, um menininho lindo. Ele fez 6 anos agora, né? O João, coisa mais fofa, os filhos dela. Mas não é fácil, né? Que no porta-retrato é tudo lindo e maravilhoso, né? Na vida real... Vida de Instagram, né? Não, vida real ela é bem... porta-retrato não, né? Antigamente a gente falava porta-retrato, agora é tudo Instagram, né? Mas eu vou chegar lá. Mas eu quero saber o seguinte... Quantos anos você tá mesmo, Fran? Eu tenho 38 anos. Meu Deus, já tá com 38. Já, minha filha, já tá no 90. Ai, não, mas pai. não parece, amor. Sério, tá bem. Tá bonita, Você linda, tá, obrigada pelo elogio. Né? Hoje em dia as mulheres parece que quando mais velhas vão ficando, mais bonitas ficam, né? Mas tem que ser... Mas eu quero saber o seguinte, quem é a Fran? A Fran, primeiro que eu acho que a Fran tem várias Frans, né? Nós somos vários, né? Mulher... Quem é a Fran? Teu nome de solteira... Franciane Luiz de Mello. Tá, quem era essa Fran? E que caminho você percorreu até chegar no que você é hoje? Quero saber todo esse começo de vida aí. Você sempre teve essa visão de Deus na tua vida? Essa presença de Deus na tua vida? Como é que foi? Não. Bom, eu nasci em Blumenau, né? Muito embora meus pais não são de Blumenau, mas por conta minha mãe era de Itapema, meu pai de Imbituba, né? Para melhorar a condição de vida, a minha mãe foi quando criança e meu pai já foi na época da faculdade, para fazer faculdade, né? E se encontraram, né? E eu fui a filha mais velha deles. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. Eu sou a única menina, a mais velha. Meu Deus, que responsabilidade. Depois veio tudo homem, 3 homens, né? E lá em Blumenau, a minha mãe era católica, meu pai também, né? E a gente cresceu assim, mas assim, com os vínculos e com os valores familiares bem fortes, assim, sabe? Questão da família, a família da minha mãe é bem unida. A gente sempre frequentava a casa dos meus pais, a família dos meus pais, assim, primos, sempre a casa cheia de primo. A minha casa em si já era cheia, né? Porque 4 filhos. Já pra época já era um grande desafio, assim, né? E daí fui crescendo lá, sempre fui uma menina mais quieta, assim, mais tímida, né? Mas muito determinada, assim. Eu era bem
queria conquistar as coisas, a minha independência, né? Que eu acho Você era muito cobrado? Porque filho mais velho é cobrado, Ai, né? tem, né? Eu acho que sim, como eu fui a primeira de 4, a questão do eu ter de crescer, até porque os outros veio tudo uma escadinha, um atrás do outro, eu acho que Mas logo depois de você? Ou foi. Eu acho que eu tinha 1 ano e... Não, 1 ano e pouquinho, o meu outro irmão já nasceu. Porque eu sou de 83, de 85, de janeiro. E é tudo um atrás do outro, tudo escadinha. Então, eu já tinha que dar conta da minha vida, né? Já começar a me cuidar, porque já vinha o outro, depois o outro, depois o outro. E daí, né, enfim... Mas, assim, a minha casa sempre foi muito cheia, né? E, assim, sempre essa questão do coletivo, assim, né? Do dividir o espaço, dividir... o brinquedo, dividir e tal. Então isso era muito presente na minha vida, na minha realidade ali. E daí eu fui estudando e tal, e eu tinha aquela coisa do... Lá em Blumenau tinha muito essa questão do, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que trabalhar muito, né? Então, isso meio que incorporou essa questão quando tem consciente, né? De ser determinado, de lutar por aquilo que tu quer, né? E ao mesmo tempo, eu acho que eu sou de uma geração de mulheres que teve essa questão da independência muito forte, assim, sabe? De você não precisar depender, né, de outra pessoa e você conseguir conquistar as suas vitórias, o seu trabalho, né, a sua casa, o seu carro, enfim, aquilo que pode ser importante para você, né, uma carreira. E daí, em volta nisso, assim, né? Fui pra faculdade, fiz faculdade, mas sempre com essa visão de, eu preciso ser dependente, eu preciso conquistar minha independência. Só que no meio desse caminho, meu irmão, que depois de mim, né? Eu sou mais velha, mas logo em seguida tem o Fernando, ele se converteu, né? E Quantos anos? Ele devia ter uns 20 anos. Mas você ainda não tinha nada... Não, a minha relação com Deus foi, assim, muito superficial, porque minha mãe era católica, assim, ela cria em Deus, mas ela era católica, assim, então era uma vida, assim... Bem parecida com a minha. Tô me identificando bastante, porque eu também sou a mais velha de 2 meninos, né? De 2 irmãos. Sim. Mãe católica também. Sei bem como é que é essa vida. Isso, uma coisa superficial, realmente, superficial, né? Assim, né? Deus, não tinha uma vida, assim... Presépio, Natal, isso, coisa, né? Tá. Rezava pra Deus, né? Pai Nossa. Isso, a minha mãe não tinha questão muito, assim, de adorar algum santo, né? De ter reza por algum santo específico, mas ela cria em Deus e ela nos ensinava nesse caminho, né? De Deus, assim, né? Apesar de tudo, ela nos ensinava esse caminho de Deus. Mas dentro da prática católica, né? E daí, quando meu irmão se converteu, ele teve uma conversão muito transformadora. Ele realmente foi assim, uma mudança total de vida. Eu tinha achado que você que tinha sido a primeira. Foi ele, Foi então? ele. Ele tinha uma vida bem... regrada, né? Aquela doida. Então, aquilo nos impactou, a todos, né? Mas eu acho que... Porque na época da faculdade, eu até me dizia... agnóstica, sempre foi a fase que eu mais me afastei de Deus, assim. Eu entrei na questão da filosofia, né? A gente vai começando a buscar, a compreender e estudar muitas teorias humanistas, né? E racionalistas. Então, e acabei, realmente foi a fase da minha vida que eu mais me afastei de Deus, a ponto até de me afirmar como agnóstica. Acontece, né? É uma experiência até para você poder ter mais embasamento para e nada contra, falar assim, hoje. Né? Não tô dizendo que você... É a tua experiência. Foi a minha experiência, justo, perdão. Mas daí, quando meu irmão se converteu, né? E teve uma mudança de vida tão transformadora, tão impactante, aquilo realmente mexeu comigo, sabe? Da água pro vinho, literalmente, né? E daí aquilo me fez pensar assim, puxa, eu quero também, sabe, isso. E eu lembro que eu tava numa fase, assim, que eu tava... Eu terminei a faculdade e eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos de work experience, que você trabalha, né? Ganha um dinheirinho e aproveita a viagem, né? Tipo, claro, né? De preferência. E tal. Só que daí nessa viagem eu conheci o menino e me apaixonei. E foi a primeira vez, assim, que eu realmente tive um relacionamento de namorar e tal. E daí foi bem louco, porque daí aquela ideia de Deus meio que se perdeu, né? Deixei de lado. E fugiu de novo. Fugi. E daí fui, enfim, viver esse romance e tal, né? E daí, por conta desse namoro, eu voltei pro Brasil e ele morava em Florianópolis. Foi quando eu vim pra Florianópolis. Ele foi a Maísca, na verdade, né? Deus é tudo coopera sábio. Pro bem daqueles que amam a Deus, né? Até o mal, até o ruim ele vai cooperar para que o bem aconteça no final, né? O propósito seja cumprido. E daí acabou que eu vim para Florianópolis por conta dele, consegui
um trabalho aqui na minha área, já tinha me formado. Só que aquele namoro assim, né? Que não tinha futuro, né? Tinha nem pé nem cabeça. Não, tudo errado, né? Tudo errado. Mas na né? época tu não via dessa forma, né? Tipo, a gente enxerga depois, Não, né? aquele namoro que tu mais sofre do que tu, sabe? Tu só vive na sofrência. Né? Aquela época que hoje tem trilha sonora pra esse tipo de namoro que a gente vê. E como? Eu até nem gosto de ouvir sofrência porque me faz lembrar de muita coisa ruim. Eu falo, ai, não. Troca no rádio, eu não gosto desse tipo de música. E daí, por conta desses namoros assim constantes e tal, eu me lembrei desse Deus que meu irmão servia. E um dia, assim, meio desiludida da vida, andando no centro da cidade, que eu trabalhava aqui no escritório de advocacia, eu ouvi um louvor, uma música. E aquilo... Ai, gente, de onde vem essa música? De onde vem? E daí eu fui seguindo a música e eu subi as escadarias, era uma igreja, assim. E ali mesmo eu fiquei, naquele dia, eu tava tão mal, tão necessitada, assim, de um acolhimento, de um amparo, né? de um colo. É, isso mesmo. E ali eu fiquei. Me ajoelhei, comecei a chorar. E eu comecei um dia sim, um dia não, comecei aos pouquinhos, daí as pessoas foram me conhecendo e tal. Daí eu, né, me abri com um pastor e falei Isso era a igreja já da Nação dos Montes. Isso mesmo. Uhum. Lá na Tenente Silveira era a igreja. E daí eles foram me acolhendo, foram sendo meus amigos, né? Se tornando meus amigos. E como eu morava sozinha aqui, acabou que realmente era o lugar onde eu me sentia mais segura e protegida, né? Naquele momento, né? E daí eu entendi que eu tinha que terminar aquele namoro. E daí, como eu terminei aquele namoro, foi uma fase bem, né? Porque a gente vive aquela desilusão amorosa, né? Ai, sim, a gente não tem aquela maturidade para entender, tem essas coisas, né? Sim, as paixões da juventude e tal. Quem nunca, né? É. Mas daí eu fui realmente mergulhar nessa vida com Deus, assim, conheci esse Deus, sabe, de verdade. Porque não tinha mais nada assim, né? Eu era uma jovem que estava morando aqui em Florianópolis. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 24, 25 anos. Então, assim, eu estava, né, começando um trabalho aqui, trabalhava no escritório, mas tinha uma vida pela frente, assim, sabe? E eu comecei a conhecer esse Deus. E dali, minha vida mudou totalmente. Assim como mudou a vida do meu irmão, depois mudou a minha, depois mudou a da minha mãe, depois meu outro irmão, aí meu pai. Aí a escadinha foi outra, né? Foi a escadinha espiritual dela. Porque é engraçado, quando a gente às vezes conhece a Deus, assim, né? E a gente quer. A primeira vez que a gente tem um encontro com ele, assim, a gente quer mudar o mundo, né? Verdade. Meu Deus, só que impressionante. A palavra fala que, né, Jesus não conseguiu fazer muito milagre em Nazaré porque eles tinham pouca fé. Ou seja, o santo de casa não faz muito milagre, né? A gente pensa assim, que, não, agora minha mãe, meu pai, meu irmão. E Deus tem um tempo, né, para cada pessoa, assim, sabe? E cada um veio no tempo certo. Imagina, são quatro irmãos. Eu posso dizer que o meu irmão, o meu último irmão da minha família, né? Minha mãe, meu pai e meus irmãos, que veio realmente para o Senhor e se posicionou, foi o Túlio, foi depois do casamento dele, foi depois dele casado. Depois dele casar. Eles tinham uma simpatia. Mas ele não conseguia se entregar. Ele vivia namorando Jesus e tal, mas compromisso sério ele não queria com Deus. E ele casou em 2017, 2018. Pois bem. E eu já aceitei Jesus, foi em 2008. Tu vê quanto tempo que demora, né? Que voa, né? Eu olho tudo isso e fico pensando, a gente, por exemplo, que tá 3 anos, eu falo assim, gente, 3 anos não é nada. Ou pros tempos de hoje, já que tá tudo tão, assim, acelerado, talvez seja muito, né? Se for pensar. Sim. Mas enfim, não vou falar de mim. Não. Vou falar de ti. Claro que fala. E daí, nesse meio termo, né? Eu saí do escritório, que eu trabalhava no escritório de advocacia. Eu passei num concurso, fui trabalhar no Ministério Público, como oficial do Ministério Público. Encontrei, né, o meu marido, meu esposo dentro da igreja. Não, encontrei na igreja, né? Tá, né? Porque a igreja, na verdade, já... verdade, né? Porque você já foi pra igreja. Entendi, já rolou os olhares. Foi um pouco... Demorou
uns 2 anos depois que eu entrei na igreja, até na época que eu entrei, ele namorava até outra pessoa. Ah, entendi. Então, mas depois de uns 2 anos que eu entrei, ele terminou com essa namorada. A namorada, na verdade, né, terminou com ele. Ou seja, ele passou também um perrengue. Aí passou, daí foi justamente isso, foi o gancho. Olha o que Deus usou. Deus usou isso, porque assim, não, amigo, ele tava mal, desiludido, tinha levado um pé na bunda. Deus disse, ó, vem, eu vou te ajudar, porque disso eu sei, eu já passei por isso e eu vou te ajudar. E foi nisso que a gente começou a se tornar amigo, por causa disso que a gente começou a se tornar amigo, assim. Se aproximaram mais, se conheceram. Isso. Se apaixonaram. Aí se apaixonamos, aí, né, começamos a namorar. Um belo dia ele me pediu namoro. A gente ficou amigos assim, nessa amizade colorida, assim, sabe? Se conhecendo. 1 ano, praticamente. E daí, quando a gente viu que o negócio era mais sério, daí foi quando ele me pediu namoro. E daí demorou um pouco. A gente logo já, um namoro, acho que mais ou menos 9 meses depois, a gente já marcou noivado. E no outro ano a gente, tudo daí dos 2 anos e pouco, assim, sabe? A gente casou. Aí isso foi 2011, 2012, daí a gente foi ungido pastor na igreja, né? Que bacana. E 2015 nasce meu primeiro filho. Aí, né? E cada fase, assim, posso dizer que é uma Fran nova, uma Fran que aprende mais, assim, sabe? E ver o quanto a gente precisa realmente se transformar todos os dias, né? O quanto a gente precisa deixar, às vezes, coisas para trás e renovar, né? Sim. Se transformar e se adaptar. Mas essa é a riqueza da vida, né? Essas diferenças que a gente precisa trocar, né? Essa Fran agora, não. Essa Fran pode ficar quietinha um pouco. Agora é a Fran. A Fran mãe. Agora é a Fran, né? Teve a Fran jovem, desbravadora, determinada. Mas agora é a Fran mais estável, mais segura, tem a família. Até porque você viveu como é que a gente pode dizer? Que eu acho assim, uma das maiores lutas que a gente vive, né, o ser humano, vamos dizer, é com a gente mesmo, né? Com certeza. Quando você resolve se encarar de frente, aí é que a coisa o bicho pega, né? E de repente você se vê numa situação que você jamais imaginava. Que eu imagino que você nunca tenha imaginado assim, tipo, quando eu crescer eu quero ser pastor. Nunca. Né? Podia me falar assim, Fran, tu vai ser presidente do Brasil. Era mais fácil acreditar nisso do que dizer, Fran, você vai ser pastora. Né? Não passou pela cabeça. Nunca. De repente, aí você passa a ter todo o entendimento, por mais que você viesse de uma família católica, né? Que tua mãe sempre creu num criador, enfim. Os valores, né? Que foram sendo moldados. Porque aí você diz, né? Poxa, a gente namorou, se conheceu durante 1 ano, até a gente namorar e casar. Hoje em dia, quanta gente não dá esse tempo, né? Por exemplo, e assim, vai pela emoção, pela empolgação. Pela necessidade, né, Estela? Porque todos nós somos carentes, né? Sim, com certeza. E necessidades de amor, né? Todo ser humano. E é engraçado, porque é isso justamente que faz nós sermos tão conectados, no fim das contas, com o Criador. Porque Deus é amor, né? E a gente foi feito para nos conectarmos com ele, porque não foi feito para andar sozinho, né? Claro que não. Não é a vontade dele para nós, tanto que ele criou a mulher porque ele viu que sozinho o homem não era bom. O homem, assim. Gente, é incrível, porque o homem e a mulher, gente, os dois juntos, eles se tornam a imagem, o cumprimento da imagem e semelhança do Deus Criador, né? O homem, a mulher foi feita perfeitamente para completar o homem foi perfeitamente, né? Foi feito perfeitamente para completar a mulher. E os dois juntos, eles alcançam a plenitude do Criador. Tanto que somente os dois juntos conseguem gerar uma nova vida. Sim. Que é um poder que só o nosso Criador tem, né? Exatamente. Então, e a mulher tem essa questão, eu falo que eles representam a trindade, né? Que a mulher tem essa questão do Espírito Santo, né? Que é mais emotiva, é mais emocional. E esse do consolar, né? Do estar junto. Do acolher. Da maternidade, né? Do amor, né? Assim, do amor e tal. Coisa. E o homem é a questão de Jesus, né? De seu caráter, de ser o líder. O sacerdote, né? O humano. E os dois juntos completam formam, né, a imagem e semelhança de Deus, o Deus Criador, que é o Deus Pai, né? Que ele é o Pai do homem, o Pai da mulher, o Pai de todos nós. Então, assim, compreender que nós fomos feitos perfeitamente por um propósito. A palavra fala que o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse propósito é eterno. Ele não acaba. Nunca vai mudar. Por mais que as culturas sejam transformadas, por mais que as gerações mudem seus conceitos, seus valores, mas o propósito de Deus, ele sempre vai ser esse. Eternamente. Né? E quando a gente compreende isso, a gente começa a valorizar e
e lutar por esse algo que é tão precioso. Porque é com esse propósito, né, que é a família, Deus vai poder cumprir o seu maior propósito, né? Que é redimir o homem e nos levar a viver com ele nesse reino eterno, né? Coisa linda, né? E assim, qual foi o momento, você lembra qual foi o momento exato, assim, que você teve essa experiência? Porque assim, por mais que a gente entenda que, por exemplo, eu não tô bem, eu tô buscando algo, de repente eu encontro um local, uma igreja, sei lá, aquilo me chama atenção. Eu também fui pela música, né? Música foi uma coisa que me chamou. Mas, e de repente você vai deixando aquilo entrar e tal. Mas tem um momento que você realmente vive uma experiência forte com Deus, que é essa experiência que realmente te convence de que você está no lugar certo. Né? Não diga lugar certo é a igreja. Sim. Na presença realmente desse Criador, do Senhor, né? Que você lembra desse momento, você sabe exatamente qual foi o momento em que isso foi forte, que realmente te disse assim, Fran, é aqui que você tem que estar, você está no lugar certo. Eu sou real. Porque é complicado, né? Porque assim, hoje em dia, vamos supor, a gente adquiriu a nossa fé, temos a nossa crença. Existem muitas opiniões divergentes, muitas pessoas que não acreditam, que duvidam, isso é muito comum. Olha, eu acho que assim, para cada um Deus tem uma linguagem, né? Com certeza. Qual foi o que te convenceu disso? Eu acho que Deus, eu sou uma pessoa que na minha personalidade, eu sou formada em direito. Ah, pois é. Então eu fui educada a desconfiar de Deus. Então Deus foi aos pouquinhos comigo. Eu acho que ele foi me convencendo aqui, me convencendo ali, sabe? Ele teve uma linguagem muito de gotinha comigo, eu acho, sabe? Ele foi me cuidando de um jeito aqui, me cuidando de outro ali, né? Mas no começo eu lembro que a minha experiência era muito inconsciente, né? Eu tava ali. Eu lembro que eu vivia chorando, eu tinha um coração quebrantado. Nossa, eu também, amor. Olha, meu Deus. Acho que por isso que Deus não desiste de mim, porque a palavra fala que o Senhor não resiste ao coração quebrantado. E eu, para chorar, realmente, eu não pago imposto. Então, eu tinha as minhas experiências com Deus no começo, assim, que quando a gente não tem entendimento, era nisso. Eu chorava e eu me sentia assim, como se fosse um rio de águas que me lavando, assim, sabe? É um choro diferente, né? Não dá pra explicar. E como aquilo me trazia paz, e eu conseguia, sabe, me conectar comigo. E é como se assim, não, tá tudo bem. Calma. Eu entendia que era Deus, era a forma que Deus, mas assim, não tinha essa consciência, o entendimento daquilo que Deus queria falar comigo, do propósito. É que é sutil, não é? É por isso que eu digo assim, é importante, assim, você que tem muito mais tempo, né, de vivência nisso, hoje você tem uma responsabilidade, porque ser pastor é uma responsabilidade, gente. E principalmente nos dias de hoje, onde existe tanta contradição e tantos julgamentos, e tem pessoas que acusam com certezas, e quem não conhece olha e fala, não, esse cara tem razão no que ele tá falando, e aí você tem que... Cara, primeiro que a gente não tem que provar nada, né? Mas assim, as pessoas que não têm isso ainda, que ainda tem esse vazio no coração, eu fico pensando, né? O que será que elas esperam para realmente começarem a crer? Então, elas às vezes estão esperando uma grande coisa, e às vezes não é uma grande coisa. É algo tão sutil, né? Você fala assim, Deus sussurra, né? Ele não vai gritar. Então, aí você fala de céu, inferno, tem gente que te acha louca, né? Mas na hora de ir com o centro espírita lá, falar com o espírito, não sei de onde acredita. Então, assim, como que não acreditar no mundo espiritual, né, gente? Que sim, existe. Então, eu estava falando hoje na chamada que a espiritualidade é algo fundamental para o ser humano. Ela nasce como que você define isso? Ela nasce com a pessoa. Nós nascemos, como eu falei, né? Todo ser humano quer ser amado. Por quê? Porque aquele, né, que o criou é amor. Então, o Criador nos fez para ele. E por isso que nós necessitamos de amor. Porque, no fundo, ele quer que nós alcançamos ele. Encontramos esse amor que vai nos preencher, né? E encontrar Deus, eu acho que a grande pegada, sacada, é esse desejo, sabe? Quando você, não, tem algo mais. Eu preciso disso que eu não tenho, que eu não consigo encontrar com isso aqui, sabe? Eu já provei de tudo, eu já vivi tudo. E, cara, mas não é ainda. Tá faltando alguma coisa. É como se ele plantasse uma sementinha em cada um, né? E ela tem, e em alguns germina. É uma busca latente do ser humano. Alguns vão encontrar outras coisas. Ele poderia aparecer pra gente, seria fácil, né?
E na verdade... Mas assim, não cumpriria o propósito. E assim, como o homem ele foi feito para Deus, né? Ou seja, esse anseio, ele em algum momento ele vai ser mais ou menos latente, né? Mas a palavra fala que lá em 1 Romanos, quando Paulo está instruindo a igreja de Roma, ele fala que se o homem desejasse, se ele quisesse conhecer a Deus, a criação se manifestaria, ele conseguiria enxergar. Ou seja, quando a gente quer ver Deus, quando a gente quer conhecer Deus, cara, o céu fala comigo, o sol, o vento, passarinho. Deus fala através da criação. Então, tudo isso tem muito mais a ver com uma condição do teu coração. Deus quer saber qual a condição do teu coração, qual o desejo do teu coração. Se você verdadeiramente quiser encontrar Deus, Ele vai se revelar a você. Como? Aí vai depender da tua criatividade. Da tua sensibilidade, né? E eu percebo isso mesmo. Do teu olhar, né? Da tua necessidade, né? Vai depender da forma com que Deus, Ele sabe que você vai ouvi-lo. A linguagem que Ele vai usar para você, ela é muito individual, né? Porque nós somos chamados a sermos filhos, né? Quando nós aceitamos Deus, Ele se torna nosso pai, nós nos tornamos filhos dele. E com cada filho você tem uma linguagem, né? Eu tenho filhos gêmeos e eu vou dizer para vocês, como eu tenho que falar de um jeito, que ele é mais prático, ela é mais, né? E a outra é mais dengosa, mais sensível, eu não posso falar muito alto, porque senão ela acha que tá brigando. E com cada filho Deus vai ter uma linguagem, porque sabe que, a maneira de eu alcançar o coração dele, de ele compreender aquilo que eu tenho para ele, é diferente, né? Mas acho que parte muito mais desse desejo, sabe? Quando há esse desejo no coração, Deus se manifesta, Deus se revela assim. É fácil ser cristão? Não é fácil, né? A vida não vira, né, um mar de rosas só porque você se converteu, tá, meu filho? Tudo tem seu preço, né? E é importante a gente entender isso, porque você querer né, ter... Às vezes eu tenho essa sensação de que muitas... Não vou... É complicado quando a gente fala assim, religião. Mas pode falar, religião. Né? Porque assim, acho que né? Banalizaram tanto isso, né? Quantos altos e baixos a igreja, a religião passou, né? De uma hora ter a credibilidade, outra hora não ter. Uma hora cria-se uma outra linha, daqui a pouco já não tem mais, já tem outra, enfim. Mas às vezes eu tenho a impressão, posso estar enganada, que as pessoas, no decorrer das décadas, né, do tempo, né, foram se criando algumas religiões mais para a comodidade e conforto do próprio homem do que realmente para encontrar o Deus verdadeiro. Sim. Né? Porque você, por exemplo, assim, não estou criticando nem nada, mas assim, vamos dar um exemplo, né? A gente tem que respeitar realmente todas as religiões. Cada um tem o direito e livre-arbítrio de seguir o que quiser, né? Estou falando da minha opinião aqui. E, aliás, esse podcast, Elas Paras, ele tem esse propósito, sim, né? Da gente aprender a convivermos mulheres unidas, independente do ponto de vista de cada uma. Vamos respeitar. Justo, cada uma tire suas conclusões, né? Sim. Enfim, mas, por exemplo, é muito confortável, como, por exemplo, no espiritismo, eu saber que eu vou reencarnar. Porque assim, se eu não acertar nessa vida, tem a próxima. Depois se eu errar na outra, tem outra, né? Então, tipo, gente, será que é assim tão simples? Acho que não. Aí tem gente que acha que acreditar em Jesus, aí tem muita confusão quanto a Igreja Católica e a evangélica, elas meio que acabam meio que se mesclando na visão de muitos. É aquela coisa assim, tipo, morri, já era, não tem mais nada. Tem, claro que tem. A gente crê, nossa, que, né, os crentes, né, evangélicos do mundo espiritual, sim. Inclusive, no inferno, sim, né? Sim. Você acredita no bem, impossível não acreditar no mal. Os dois estão aí e a gente tem visto, assim, a olhos nus, tudo que está acontecendo e muitas das coisas daqui, né? Sim. Descritas na Bíblia. Então, assim, a gente ainda duvidar, né, de algo que foi escrito há tantos anos. Dos sinais, né? Muitos sinais, né? E assim, mas porque Nostradamus e não sei quem falou também. Gente, quem veio depois disso aqui, muita gente usou isso aqui para transformar em outras coisas, né? É tudo vem daqui. Sim, sim. Vem tudo daqui. Então, assim, a gente usa os termos e nomenclaturas que a gente conhece para algo que a gente desconhece, na verdade. Porque ninguém explica Deus. Sim. Eu, particularmente, eu creio, sim, num ser superior. Que se esse Deus
quem é esse Deus, como ele é, onde, sei lá, já foi provado agora há pouco tempo essa questão das dimensões, Sim, enfim, então sim. tá aí, né? Aham. E quando a gente, foi como você falou, a gente vai se entregando, mais ele vai se revelando, Sim. e mais certezas a gente vai tendo, Sim. né? Porque não é possível uma pessoa normal ficar louca de uma hora para outra, entendeu? Então, Não, assim, a completude do conhecimento de Deus, realmente, eu acho que o ser humano ele vai ter só quando realmente alcançar a eternidade, né? Porque daí vai estar lá face a face, né? E acho que o Senhor vai se revelar, né, como inteiro. Mas acho que para facilitar, justamente para facilitar para o homem, para fazer com que nós pudéssemos. Porque Deus é eterno, ele sempre existiu, né? Mas até Jesus, né? Alguns homens tiveram a dádiva, né? A graça de de conhecerem a voz de Deus, né? E saberem quem é Deus. Deus não se revelava a todos, né? E por isso que ele entregou a lei, né? Para que, independentemente daquilo que você conhecesse de Deus, né? Se relacionasse ou não tivesse ou não um relacionamento com Deus, você pudesse fazer a vontade dele, né? Mas justamente por entender que nós somos, né? A gente precisa. Mas qual é a voz de Deus, né? Qual o cheiro de Deus, né? Essa coisa de querer pegar, né? Tem. E como é que ele fala? Como é que ele se comporta, né? E Deus é tão sensível a isso, né? A uma necessidade de um filho, que ele decidiu se tornar como nós, com corpo, com cabelo, com uma fala, uma língua, né? Um cheiro, uma forma de se vestir, para poder estar no nosso meio, assim. E a gente olhar para eles assim, Deus é Deus, né? E Jesus ele vem para cumprir isso, né? Para que nós pudéssemos reconhecer um Deus. Como é que Deus pensa? O que Deus pensa sobre o amor? O que ele fala sobre a liderança? E Jesus veio justamente para isso, para nos ensinar, para estar no nosso meio, né? Mostrar que ele, olha, você sofre, amado? Eu também sofro. Você foi traído? Também fui traído. Você perdeu alguém? Você teve uma dor? Né? Você foi machucado? Também fui machucado. Você foi injustiçado? Também fui injustiçado. Então, mestre, né? Com Deus, como é que a gente faz, então? Então vem cá, eu vou te ensinar como é que faz. Né? Porque eu sou semelhante a você, eu tenho carne, eu tenho osso. Eu sofro, né? Eu choro. E isso é uma sensibilidade, né, como Deus nos ama, né, a ponto de ele decidiu, ele não precisava disso, ele era Deus, né, mas ele quis nos dar esse presente, né, e Sim. A partir dele todos nós temos livre acesso, né, e pela fé nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, porque ele fez isso para nós, né. E a fé nada mais é que crer. É uma firme convicção daquilo que você não vê. Né? Senão não seria fé. Né? E assim, agora eu vou fazer umas perguntas que eu sei que são dúvidas de pessoas que realmente desconhecem. Legal, Inclusive legal. Aqui eu já tive clientes minhas que elas querem saber. Né? Mas eu quero entender, eu quero conhecer esse Deus que você serve, enfim, o porquê de tal coisa. Por exemplo, o porquê de ter que amar os judeus que rejeitaram o Messias, não foi na sua totalidade, claro, né? Mas na maioria rejeitaram. O que é isso? Jesus era judeu, isso, né? Jesus Sim, era judeu. Pois Os judeus, que são os hebreus, né? Foi o povo escolhido. Quando Deus prometeu, fez aliança com Abraão, que é o pai da nação escolhida, né? Ele trouxe ele compactuou, fez um pacto com Abraão e disse, você vai ser o pai, né, de muitas nações. Então, da tua linhagem vai nascer um povo que eu vou escolher. Né? E a partir de Abraão, né, veio Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó os 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e o povo hebreu, né, que se formou então o povo hebreu, o povo judeu. E o Jesus vem desse povo, né? E os judeus, eles receberam a lei, né, através de Moisés. Moisés foi o homem que trouxe a lei. E a lei, o povo judeu até hoje, é um povo que, desde sua origem, né, até hoje, eles cultivam, né, as tradições. E a continuação dessas tradições, desses princípios, desses valores, ensinando de pai para filho, compreendendo que Deus os escolheu e que aquilo que Deus os ensinou, a forma com que Deus os ensinou a viver é o que verdadeiramente traz vida.
Então, tanto é que a prática deles é realmente de passagem, né? De você ensinar o filho em determinadas ocasiões. Existem até cerimônias específicas, né? Eles celebram cerimônias específicas onde existem passagens, ou seja, eles trazem os princípios, amor, né? Eu tô até conversando com uma ovelha da nossa igreja, a Letícia, que é psicóloga, ela tá estudando o Talmud, que são os estudos desses princípios, das leis, mas na verdade ela ensina os princípios, os fundamentos, ela vai lá nas motivações do porquê da lei, né, e traz os conceitos, né, porque fala assim, nós temos que amar. Mas o que é amar? O que é amar? Que amar é um conceito complexo, né? Nossa. Amar pode ser várias coisas. E ele traz em especificação do que é amar. Amar é ser gentil, é ser hospitaleiro. Trazem coisas que você vai... E isso, eles entenderam que deve ser passado de geração a geração. Porque o nosso Deus, como ele é eterno, né? A gente... Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A gente tem que entender que a nossa vida não termina em nós. Né? E ela continua para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Né? E por isso que é tão importante a questão do... Você viver uma vida, né? Cumprindo o propósito de Deus, porque ela perpetua nas próximas gerações. Né? Nossa, e pra gente que tem filho, isso é fundamental, né? A gente vê a diferença de um filho quando ele é criado, né? Porque assim, é tão simples ao mesmo tempo, eu sei, tão difícil. Claro que é difícil. Escolher o caminho da bênção para receber a bênção. Porque assim, é a lei da semeadura. Você planta, né, coisas boas, você vai colher coisas boas, né? Se você trilhar o caminho de morte, você vai, com certeza, colher coisas ruins na sua vida, né? E, no fundo, se trata disso. Você viver com Deus é você escolher um caminho de vida, né? Você escolher o caminho que vai te levar a uma vida eterna, mas, antes de tudo, entender que ele fez isso por amor. Existe a razão. Ele não está te mandando você fazer isso, aquilo, porque ele é um Deus... não. Um Deus que é um chefe que te manda cumprir ordens. Não. Tem uma razão por trás. Porque né? ele quer o melhor para cada um. Claro. Ele e quer nem que você sempre é como o pai mesmo, né? Que às vezes, quando a gente pode reparar, quando a gente é mais novo, né? Que a gente quer pegar o carro com 13 anos de idade, óbvio que vai dar ruim, né? E o pai não vai deixar, você não vai entender nada e vai ficar bravo achando que ele não quer teu bem, porque é aquela birra de filho. É exatamente isso aí. Depois que dá o problema é que a gente fala, nossa, meu pai tinha razão, devia ter ouvido, né? É a mesma coisa. Se a gente realmente seguisse tudo que tá aqui, ó, o mundo não seria o que é hoje, né? É verdade. Mas também a profecia não se cumpriria, né? Então também temos isso. É complexo, não dá pra gente explicar toda essa história de Bíblias e afins num podcast uma hora, né, gente? Não tem como. Mas, e me conta, assim, tudo isso, qual é, assim, a diferença de uma família que tem esses valores, né? Que tem todos esses valores, de uma família que não coloca Deus em primeiro lugar. Vamos botar aqui, uma família que bota Deus em primeiro lugar e uma família que deixa Deus... Não lembra que Deus existe, né? Aí pode sim vir pessoas, mas a minha família a gente não tem esse negócio de Deus, mas uma pessoa boa, legal. Temos dinheiro, temos posses, e não temos problemas, e a minha vida é vazia e a pessoa não sabe às vezes, né? Não sei. Não mas consegue. Como que é essa coisa dos valores? Como é importante isso? Porque a gente vê que hoje a luta toda contra esses valores, né? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai haver perseguição, sim. Já está havendo, né? Em muitas partes do mundo isso já acontece há muito tempo, de perseguir cristãos, igrejas, culpar por todos os problemas aí da humanidade. Mas a gente vê a diferença, né? Nos filhos e tudo. Coloca isso, por exemplo, a tua família, né? Tem os altos e baixos, é difícil, tudo tem um preço, né? Não é assim, simples. A vida real sempre vai ter dificuldade e problema, né? Só porque a gente tem Jesus e a gente tem um Deus a quem crer e se fundamentar, não quer dizer que a gente vai ter menos problemas, que a gente não vai ter que lidar com a luta pelo casamento, né? Que é o mais difícil. Eu nunca vi tanta mulher se separando hoje. E assim, ó, mais velha. Lutar contra o divórcio. Mulheres que já são vós se separando. E eu tô assim, tão... Tô de cara, assim, de ver, assim. E aparentemente elas parece que felizes e aliviadas, né? Tipo, não sei, é complicado isso. Mas é porque se o propósito eterno de Deus é a família... Essa vai ser... Esse é o alvo principal do diabo, né? Do nosso inimigo, né? Sim. Que quer destruir o propósito de Deus, né? Então, os problemas são os mesmos. A dificuldade de eu ter de ensinar meus filhos, né? Eles vão passar pelas mesmas dores, né? Eles vão desenvolver a sua sexualidade, eles vão desenvolver
a sua vida emocional, assim como qualquer outro jovem, né? E eu vou ter que lidar com as minhas necessidades, né? Meu marido vai ter que... eu e meu marido, né? A gente vai ter que investir no nosso relacionamento para que a gente não venha a abrir, né, oportunidades para que nós nos percamos, nós nos desvirtuamos e venha a acontecer justamente isso, o divórcio, a separação. Então é uma luta mesmo. É uma luta todos os dias, né? Você vai lutar pela sua família. A diferença é que a palavra fala que nós somos, como é que é? Mas não desanimamos, nós somos perseguidos, mas não destruídos, né? Sim, perseguidos, então, mas não isso, a diferença é que a tribulação vem, mas a gente sabe o Deus que nos sustenta. A tempestade vem, mas a gente sabe que Deus está no barco, a gente sabe a quem recorrer, né? Nós não ficamos desamparados. Nós somos, a tribulação vem, né? Nós somos tocados, muitas vezes com enfermidades, às vezes, né, adultério. Acontece na vida do crente. O crente é ser humano como qualquer um. Sim, né? Aliás, né? Homens, de modo geral, mulheres, né? Tudo. Mas nós temos um Deus a que nos voltar. Nós sabemos que existe um Deus que tem todo o poder para nos transformar. E essa é a grande questão. Aquela família, talvez, que não tem um Deus, é uma família que vai ter que olhar para si um para o outro e se desesperar, né? Se desesperar e buscar ajuda onde não tem poder para curar, né? Talvez vai ter até um certo limite, vai ter poder, né? Aqui um tempo, aqui outro tempo. Às vezes uma pessoa mais instruída consegue, né, dar apoio, os outros familiares conseguem dar um apoio aqui, um apoio ali, muda de cidade. Tem os meios, os jeitos naturais. Mas a verdadeira cura, a verdadeira transformação, só Deus tem poder. E Ele tem poder para fazer aquilo que não existe existir. Trazer à existência aquilo que não existe. Se não tem amor, Ele é o amor. Ele faz existir ressuscitar aquela paixão, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, né? Ele tem poder para transformar alguém que né, tá viciado, dependente na droga, para compreender que a vida dele é muito mais do que isso, né? Verdade. E que ele foi feito por um Deus que o ama, né? E que há um propósito na vida dele, há um chamado na vida dessa pessoa, e que ele tem poder e autoridade para transformar ele numa nova pessoa. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a transformação de vida. Verdade. É você sair deste mundo de escravidão, né? Você vê que você é preso nas coisas deste mundo natural, né? Em pessoas, isso inclui pessoas, né? E você quando você é tocado, você conhece a Deus de uma forma profunda e você entende, cara, Deus está me preparando para uma vida eterna. E Ele está mostrando aqui que para me preparar para essa vida eterna, eu tenho que ser semelhante a Jesus. Ele é o padrão, Ele é o alvo, né? Ele é o caráter que eu tenho que alcançar. E pelo poder do Espírito Santo Ele fala que é possível, né? Tudo é possível. Essa é a verdade que liberta, né? E essa é a verdade que liberta. Porque quando você vive no mundo, assim, vive no mundo, né? É uma palavra que... Quando você vive sem Jesus, você acha que o que te liberta é você... É o dinheiro. Encontrar uma pessoa que te supra todas as necessidades afetivas, que vai te amar, que é apaixonada por você. É o dinheiro, né? Fazer uma plástica, é ser bem-sucedido, as pessoas... gostarem de você, acharem você inteligente, acharem você legal. E, cara, no fundo, essa não é a razão da sua vida. Você não vive pra isso, né? Você pode até ter um pouco de tudo isso, mas não é. Vai continuar faltando algo, vida, né? Justo. Essa não é a razão da tua vida. E aí a gente entra na área da o quê? Idolatria, né? É isso mesmo. Que se muita gente acha que só nós mesmos, assim, com o conhecimento um pouco mais, vamos saber, mas a gente fala de idolatria, assim, normalmente a pessoa não vai entender muito bem essa questão, né? Não. Idolatria, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa. O ídolo não necessariamente é um santo que você é devoto, mas tem muitas pessoas que é o seu próprio eu. Adoram tanto a si mesmas que não tem espaço para Deus reinar, sabe? Verdade. Deus não consegue fazer a vontade dele, porque a sua vontade, ela sempre tem que prevalecer, né? E a nossa vontade é corrompida, a nossa vontade é cheia de vícios errados, né? Que a gente foi a nossa carne, né? Nós somos feitos para a nossa natureza, né? A carnal é voltada para aquilo que é deste mundo, né? As delícias deste mundo, né? Mas que são efêmeras e que, no fundo, elas têm propósito de gerar morte. O salário do pecado é a morte. Elas vão te levar para o caminho de morte. Pode demorar,
sabe, você pode ficar anos vivendo naquilo, mas uma hora vai chegar, sabe? Que não nessa vida, mas quando a palavra fala que Deus julgará todos, cada um conforme aquilo que fez. Então vai haver um dia de prestar contas, né? Sim. Essa coisa de trazer isso lá na época de Adão e Eva, né? Que desde então, muita gente às vezes não entende isso aqui, mas por quê? Que a gente é ruim, tem essa coisa do pecado, que a gente já nasce com pecador, isso mesmo, não sei o quê, porque é uma história antiga, longa, e que você tem que estudar a fundo pra Quando entender. Deus criou o homem, ele não criou o homem pra viver, né, dominado pela carne. Ele criou a imagem e semelhança dele, né? Deus criou o homem e a mulher para se tornarem a imagem e semelhança do próprio Deus. E o propósito dele é que o homem e a mulher reinassem sobre a terra, frutificassem, multiplicassem, né? Mas ele falou, não comam, ou seja, não façam, né, determinada coisa. E a gente resolveu desobedecer, né? Achar que, não, nem vai morrer nada. Aquilo que a gente faz de errado não vai vir contra nós. E a gente se arriscou, né? A gente decidiu ver para crer, provar. E a gente aí herdou essa herança de pecado, né? A nossa carne sempre vai se voltar para aquilo que é errado. E tudo aquilo que a gente faz que é ruim, né? Ela vai em algum momento pedir conta, sabe? Se você tem uma vida desregrada, no sentido, né? Faz coisas erradas, cara, aquilo uma hora volta contra ti. Aquilo que você planta, né? Na carne, você colhe na carne. Em Gálatas 6 fala, né? Aquilo que você planta na carne, você colhe na carne. Aquilo que você planta no espírito, você vai colher para o espírito, no espírito para a eternidade. Então, essa origem, né, de Adão, nessa nossa tendência, né, para o mal, vamos por assim, ela vem com Adão, que teve uma escolha, né, escolheu pelo caminho da desobediência. Mas, né, o segundo Adão, que é Cristo, ele veio para nos dar a oportunidade de revertermos isso, né? E daí, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, que é o próprio Deus, ele passa a estar conosco. E daí, com ele, nós conseguimos vencer essa nossa vontade, né? Ele que é o nosso auxiliador, né? A palavra fala que ele vai nos ensinar, ele vai nos auxiliar. Mas a gente precisa querer, né? Tem que querer. Não, Deus nos ama tanto, 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 que ele nos deu essa possibilidade de nós escolhermos, né? Nós decidirmos querer ou não querer. Né? E não tem meio termo, né? Vamos combinar. Não. Ou você tá com Deus ou você tá com o inferno. Não gente. tem como não. Não tem como no em cima do muro, não. Quem tá dividido já tá com o outro. Né? Deus não divide já a glória. Legalidade já. Não, a palavra fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Ele não precisa disso, né? Como é que você vê, assim, o papel da mulher hoje? Nesse mundo, de modo geral. Eu acho o papel bem confuso. Eu acho que a mulher ela tá por tudo que a mulher vem passando durante todo esse tempo, né? Não digo de agora, mas desde então até hoje, para onde caminha a mulherada? Não é a humanidade, é a mulherada. Eu acho que elas tá aí, as mulheres estamos em crise, né? Em crise, porque nós somos feitas para sermos essa auxiliadora idônea, né? Para sermos, né, as esposas, mulheres de família, não necessariamente esposas, mas para sermos femininas, para sermos mulheres, né, para manifestar as qualidades daquilo que nos fazem mulher, né? E claro, as nossas posições mudaram ao longo do tempo, mas isso não tira as nossas características, né, de mulher, né? Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós temos a capacidade de cooperação, sabe, de instruir, de ensinar, né? De conciliar e de uma forma sensível, sabe? De uma forma onde a emoção, o amor, o carinho, o afeto, né? Estão presentes. Nós somos feitas com esse olhar humano, com esse olhar materno até, né? Esse olhar que acolhe. E nós deveríamos, eu acho, que compreender essas qualidades que veio, né? Que Deus nos concedeu e potencializar aquilo que nós podemos fazer na sociedade.
para que se volte, né, como um benefício para as próximas gerações, né? Sim. E não desqualificar aquilo que nós temos de melhor, sabe? Querendo nos parecer com outros, que não são, né, com homens, querendo nos igualar aos homens. Eu acho que cada um tem suas qualidades, o homem tem suas qualidades, a mulher tem suas qualidades, e as nossas diferenças nos enriquecem. São riquezas que, quando bem gerenciadas, elas se potencializam de uma maneira tão, né, tão forte que a gente consegue transformar sociedades, transformar realidades, né, comunidades, escolas. E hoje, assim, eu vejo que há uma crise muito grande porque uns pensam de um jeito, uns pensam de um jeito, e muito pela desqualificação, sabe? Não, se você for assim, você é menos. Se você for desse jeito, você não vai conseguir alcançar uma boa posição numa empresa, se você, sabe? E eu acho que não, eu acho que a gente tem que aprender a nos enxergar e valorizar aquilo que de bom Deus fez em nós, né? E a mulher tem várias qualidades que Deus fez, e que os homens não têm, né? Assim como nós não temos coisas que os homens, atributos que os homens têm, né? A melhor maneira de glorificar a Deus com a nossa própria vida é potencializar as nossas qualidades, né? Valorizá-las e fazer com que elas reflitam, né, o propósito que Deus fez, porque Deus fez com a gente com propósito, né? Tu diria assim que de alguma forma essa cultura feminista, né, que vem sendo implantada já há tantos anos de forma discreta, hoje não mais, de alguma forma ela também vem sendo vem aparecendo também dentro das igrejas? Sim. Porque, aliás, eu acho que é o maior alvo do inimigo esse, não, né? E vai ser um grande sinal dos fins dos tempos o fato de ideologias e pensamentos e verdades do mundo serem introduzidas no reino de Deus, na igreja, né? Uhum. Com certeza você vai encontrar igrejas e pessoas, pastores, enfim, querendo conciliar verdades que no fundo, se você buscar a revelação da palavra de Deus, não conseguem se encaixar, se não se conectam, né? Uhum. Então, tem questões no feminismo que não vão bater com a palavra de Deus, né? E aí você tem que escolher a quem você vai servir, né? Por isso que é importante a gente estar sempre estudando, lendo, né, a palavra. E para você identificar Deus, você precisa conhecer Deus, né? Por isso que o teu relacionamento com Deus precisa ser desenvolvido, precisa ser praticado, né? Você precisa buscar Deus. E a palavra fala que se bater, né? Abrir-se-vos-á. Se buscar, nesse buscares, eu vou te encontrar. Então, dependendo, quanto mais nós necessitarmos, quanto mais nós buscarmos, mais nos relacionarmos com Deus, mais Deus vai se revelar. Quanto mais nós conhecermos a Deus, menos nós vamos ser enganados, mais os nossos olhos vão ser abertos, mais nós vamos ver, né? Mais essa palavra, a gente vai ver e vai enxergar. Porque pelos enganos, pelas religiosidades que muitas vezes nos travam, né? Isso, essa palavra que eu te falo. As pessoas às vezes confundem a religiosidade com espiritualidade. Não. Né? A religiosidade, na verdade, é totalmente contrária à espiritualidade. A religiosidade é você estar preso na verdade, é uma hipocrisia. A religiosidade, a raiz, né? O que fundamenta esse mal é a hipocrisia, é você falar uma coisa que você não vive, né? É o engano, é a cegueira mesmo. Cobrar do outro mais do que de si mesmo. Mais do que... Seria? Você enxergar o cisco no irmão, mas a trave do teu olho você não consegue enxergar. É a hipocrisia. E Jesus odiava a hipocrisia. Sim. Jesus tinha mais compaixão com os pecadores, a prostituta, do que com os fariseus hipócritas, né? Com aqueles que cobravam uma lei que eles mesmos não sabiam, né? Porque quando você se prende a isso, você se afasta da graça de Deus, né? Daquilo que Deus fez por você. E você se acha superior às pessoas, né? E nós temos que todos nós somos pecadores, todos nós somos sujeitos às quedas, né? E nós só somos melhores, né? Porque quando Jesus habita em nós, né? Porque Ele em nós é a esperança de glória. Ele manifesta a vida, né? Nós e nós mesmos não temos nada a oferecer, né?
Mas quando a gente consegue se colocar nesse lugar de humildade, né? E saber que pela graça do Senhor nós estamos aqui, nós conseguimos caminhar, nós vamos conseguir alcançar o propósito, o chamado e poder ajudar outras pessoas, né? Isso agrada o coração de Deus, né? Porque daí o sacrifício dele não foi em vão, né? Até pra gente parar e refletir um pouquinho sobre o que foi esse sacrifício, né? Do que é real, né? Sim. Que não tem como dizer que não. Uhum. E assim, essa dificuldade também de muitas mulheres quando a gente fala em submissão, né? A má interpretação da palavra, né? Do que é ser submisso. Então, no mundo onde o feminismo fala alto, né? Sim. Porque é o complicado. homem a palavra fala que o homem, né? Cristo deve ser o cabeça do homem e o homem cabeça da mulher, né? E que Cristo, o homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Cristo deu a vida pela igreja, né? E submeter é você compreender que a missão do homem, né? Que está com você, ela é tua missão também. Então você vai cooperar no cumprimento dessa missão, né? E esse é o propósito da mulher junto com o homem, né? Cumprir um propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? A palavra fala que quando Deus criou o homem, né? Para governar, para reinar sobre a terra, né? E viu que era ruim que ele ficasse só. Mas que dentro daqueles animais, daquilo que havia criado, não havia ninguém que o completasse, né? E por isso ele criou a mulher. E a mulher, ele falou que aqui está uma auxiliadora idônea. E idônea, por olhar o conceito lá do que é idônea, é aquela que foi feita perfeitamente para, capaz de, né? Totalmente apta para. Ou seja, a mulher foi feita para auxiliar, porque ela foi feita perfeitamente para complementar o homem perfeito para completar a mulher. Porque, como eu falei antes, juntos eles conseguem alcançar a plenitude de Deus. A imagem e semelhança de Deus, né? E quando a mulher entende que ela, né? O papel dela é forjar o caráter de Cristo nesse homem. E esse homem é fazer com que essa mulher seja ensinada, né? A viver a vontade de Deus. A gente entende que só Jesus consegue nos transformar. Nossa Senhora, né? Porque não é fácil. E só Deus consegue formar um Cristo num caráter de um homem. Então, ou seja, você, mulher, tem que ser Deus para poder forjar Deus no homem. Quando é que nós somos Deus? Quando o Espírito de Deus está em nós. Que aí ele age através de você. Ele age através de você nós. abre, né? Entrega, né? Para que ele possa fazer isso, né? Isso mesmo. E assim, tem que ser perseverante nessa situação, porque não é algo assim, da por noite mais pro que dia. Jesus faça milagres, né? Não. Esses milagres têm limite, tá, gente? Não é assim. Não. Eu falo por mim, você deve também ter várias experiências do teu próprio relacionamento, do quanto é difícil a gente morrer pra gente mesmo. Eu falo pro meu marido, assim, a gente tá ali caminhando, tá tudo bem, de repente, pá. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tá com Deus ali lutando para crescer, né, em amor e tudo mais, o inimigo tá do teu lado, só flechando tua mente com um monte de porcaria, de pensamento que a gente não se dá conta. Pode parar pra pensar o que acontece. Às vezes você vem com uns pensamentos tipo assim, você não vai conseguir. Aí você começa a ficar com raiva do teu marido, não sabe por quê. Às vezes não aconteceu nada. O certo é separar mesmo. Da onde vem tudo isso, vocês acham, né? Então, assim, aí quando você tem essa consciência espiritual, né? Você sabe que Deus pode estar agindo ali e você permite, na hora você percebe a diferença no teu coração, de como aquilo desaparece e você consegue perdoar. Porque o perdão é difícil, né? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente... E eu acho que é a base de praticamente a base de tudo, depois da fé. Né? Fé, depois o perdão. Porque quando você começa a aprender a perdoar, né? Se desapegar de mágoa, de cor, aí pronto, aí fica tudo mais fácil. Porque o perdão, ele é um dos aspectos mais fortes do caráter de Jesus, né? Poxa! E ele é muito maravilhoso, porque o perdão, ele nos liberta, né? O perdão, ele quebra esses laços de amargura e de rancor, de ressentimento. Perdoar é você dizer assim, olha, Senhor, essa injustiça, essa coisa que me machucou a ponto de me fazer estar ferida e ofendida e machucada com essa pessoa que fez essa situação, que para mim foi mal. Eu sei que eu não tenho poder para mudar, né? Eu posso até querer me vingar, mas isso não vai mudar. Eu entendo que isso só o Senhor tem poder para julgar.
É você pegar essa causa e entregar para o justo juiz. E entender que ele é juiz de todas as coisas. E tudo aquilo que nós fazemos, como eu falei já anteriormente, nós devemos prestar contas. E saber que se a pessoa fez o mal, ela vai ter que prestar contas para Deus. Sendo ímpio ou justo, não importa. Todos vão prestar conta diante de Deus. E que esse peso não te pertence mais, sabe? Não é você que vai julgar, não é você que é juiz dessa causa. Entrega para Deus. Deus vai julgar. E você não precisa se vingar, não precisa se amargurar. Porque enquanto você mantém esse sentimento de não, você precisa, né? Você precisa, aquela pessoa te fez aquilo e você não consegue se desvencilhar. Porque você, como se aquela pessoa precisa sofrer, ou ela precisa pagar, enfim, você precisa se, né, extravasar aquele ressentimento, aquela mágoa, você fica preso àquela situação. E isso só te impede. A palavra fala que a falta de perdão nos impede de receber a graça de Deus. E aí vem as doenças, né? Muitas delas, depressão, ansiedade. E a palavra fala, perdoa para também ser perdoado. Não julgue para também não ser julgado. Porque na hora da ira, eu acho assim, perdão e ofensa caminham juntos. Né? Tem aquele livro, eu li um livro chamado Isca de Satanás, que é a ofensa, porque a ofensa é que gera ali a falta de perdão, né? Aliás, que vai provocar em você um sentimento que te dificulta perdoar. É não se ofender, mas aí é complexo, porque aí já envolve tanta coisa, né? O não se ofender e perdoar tem muito a ver com o que você carrega, Mas né? o perdão, assim como o amor, é uma decisão, tá? Sim. Você precisa esperar pra sentir. Tem gente que espera sentir a vontade, o ânimo. Não, perdão é uma decisão. Até porque é um ensino de Jesus, né? Mestre, quanto tempo tem que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ou seja... Até porque, né? Perdoe sempre, amado. A gente, já que estamos falando já abertamente, Satanás, Deus, tudo aqui, estamos todos juntos aqui. Ele não, só Deus. Ele já foi mandado embora. Enfim, a gente, muitas das vezes, se você parar e entender, primeiro você precisa crer realmente, né? Para entender que muitas das vezes que você é ofendido, seja como for, às vezes não é nem a pessoa conscientemente fazendo isso, né? Porque ele age através de pessoas para te atingir e te tirar do prumo. Pessoas, situações, né? Tá no trânsito, ele bota um louco lá pra te tirar do prumo. Tudo pra tirar você do prumo. Então, se a gente entende que isso existe, que isso acontece, você consegue, talvez... Não digo que seja uma paz de mágica, mas é mais fácil você não se ofender e pedir por aquela alma, né? Orar, Senhor, tenha piedade, misericórdia. Tem um provérbio que fala que a glória dos homens é ser livre da ofensa, né? Cara, quando você tem um espírito, você sabe tão certamente que Deus é o teu juiz, que Deus é o teu provedor, tudo aquilo que tu necessitar, Deus vai te prover, e que, né, é só confiar a tua causa ao Senhor, que nada mais te ofende. Você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa que anda na rua, né? Você é inabalável. Você se torna uma pessoa inabalável e o diabo odeia isso. Ele fica com ódio. Aí mesmo que ele tenta, né? Porque quanto mais tu floresce, mais tu frutifica, mais todo missionário da Bíblia, se tu olhar ali a partir de Atos ali, os missionários, os apóstolos, cara, quanto mais eles pregavam, quanto mais eles evangelizavam, mais oposição vinha. Quando você tem oposição, amado, entenda, você está no caminho certo. Não desista. O diabo está querendo fazer você parar. Mas é bem assim, amiga. Quanto mais você está prosperando assim, no sentido de frutificar para o reino, assim, pode ter certeza, vai vir oposição. Vai vir luta. E o que dizer das crianças, Fran? Nossas crianças, né? A criança é o bem mais preciso. Acho que algo que me toca profundamente, assim, hoje em dia, né, nesse mundo todo que a gente... Sabendo de tanta coisa que a gente fica sabendo e que muita gente não sabe. Sim. Com provas e evidências. A criança ela é um ser que ela já é do céu, né? Ela já é celestial, né? A inocência da infância, ela protege elas, né? E faz com que elas se tornem, sejam seres celestiais. Por isso que Deus fala, como é que faz para herdar o reino dos céus, né? Se torna como uma criança, né? Tem o coração de criança, para delas pertence o reino dos céus. Então, por isso que o diabo investe tanto nas crianças, né? É como se ele ferisse muito mais o coração de Deus quando ele está machucando uma criança, né? E eu acho que nós, compreendendo isso, a nossa busca, o nosso anseio é justamente isso, preservar elas, né? Da melhor maneira, fazer com que elas sejam sempre, né, colocadas em primeiro lugar. Porque uma criança saudável, uma criança que é instruída, né, com o caminho do Senhor, o caminho da verdade, ela vai crescer, né, sendo
uma vida, né, com um propósito que vai multiplicar uma guerreira do Senhor, sim, né? Sim. Blindada praticamente, né? E com potencial, né, de alcance muito grande, né? E por isso que assim, a gente sempre deve colocar assim, as crianças em primeiro lugar, assim, como algo muito mais importante. Porque quando você ensina a criança, a gente ouve em vários estudos, né, que é o caráter da criança, assim, a fundamentação, principalmente do caráter, da personalidade da criança, ela até os 6 anos, né? Uhum. Você vê, em termos, se você contar a vida inteira de uma pessoa, a parte onde ela é mais desenvolvida e mais cresce é na infância. Uma infância que é até os 12 anos de idade. O que é 12 anos perto de 90, né? Se você for comparar com o resto da tua vida. Então, a parte que você mais recebe, onde a tua formação ali recebe alicerce, estrutura, é na infância. Porque a partir dali, minha filha, o resto é só detalhe. Então, é por isso que a gente tem que dar tanto valor na infância. Por quê? Porque a base do ser humano, ela é construída na infância. E o diabo sabe disso, sabe? Porque na inocência que ela tá, né, tá com o coração aberto para receber os valores, os princípios, né? E no exemplo dos pais, principalmente, né? O exemplo, claro. O exemplo. Meu Deus, porque assim, aquela coisa de entregar na escola e achar que a escola é responsável, de deixar no celular livre ali só para poder ser mais, porque acaba sendo mais cômodo mesmo. Mas por isso que é tão visível, tão escancarado o plano do diabo de destruir a família. Sim. Porque a forma mais eficaz de você evangelizar uma criança é pelo exemplo. Se o teu filho vê Jesus em você, você não precisa de palavras. Você não precisa de argumentos, não precisa de discurso, de convencimento. Cara, minha mãe crê em Deus, minha mãe é uma pessoa que ela ama, minha mãe é uma pessoa que ela perdoa, minha mãe tem Jesus e por isso, por causa de Jesus, ela consegue ter fé para alcançar coisas impossíveis. Quando a criança vê isso, ela não precisa... Aquilo sela o coração dela. Né? Impacta. Não tem mesmo, é uma raiz que você cria ali, isso né? Mesmo. No coração do teu filho. E aquilo que você, né, se marcou ali, ela vai guardar para a vida toda, né? E o que você diria, assim, para essas pessoas que dizem, assim... tem até um vídeo, né? Que uma vez até postei sobre isso, mas isso é muito comum das pessoas que não creem, né? Elas usam isso como argumento. Porque se Deus existisse, não haveria tanto mal na humanidade, tantas pessoas não sofreriam injustamente, tantas crianças, né? Quando a gente vê esses casos absurdos de pais matando filhos... estupros de crianças, abuso, toda essa coisa, né? Por que Deus permite isso? Esse é o pensamento dessa... O que você diria para pessoas assim, nesse momento? Deus não criou robôs, né? Deus criou homens com livre-arbítrio, com vontade, né? Ele nos amou tanto que ele nos concedeu a liberdade de nós decidirmos o caminho que trilhamos, né? Então, a escolha do homem de trilhar a maldade fez com que ele colhesse a maldade, né? E como eu falei, eu já falei, quem planta na carne vai colher na carne. Isso é para que nós compreendamos que o caminho do pecado é um caminho de morte, destruição, né? Tristeza, vazio, né? É um caminho que não vale a pena, que não traz vida, só traz destruição. E por isso, o caminho de vida, ele fica tão... Ele brilha tanto, né? Ele reflete a luz e ele é tão viçoso, né? Você consegue ver como é maravilhoso quando você conhece o amor de Deus, né? Porque é um contraste com as trevas, né? A gente que viveu nas trevas, no mundo, quando a gente vê... Cara, como é que eu vivia aquilo? Sim. Como é que eu era presa naquilo? Nossa, eu faço essa pergunta todo dia. Como é que eu aceitava aquilo? Achava que era normal, era assim. É justamente isso, né? Quem está vivendo as trevas, né, não consegue entender que é escravizado, né? Que aquilo vai levar ele para um lugar ainda pior, que é o inferno, ou para um lugar de morte, né? E só quando ele consegue encontrar a luz, né? Quando a luz no meio daquelas trevas, ele consegue ver o quão preso, quão na lama ele estava, né? E às vezes, essas pessoas que talvez não creem em Deus... Eu até ouvi esses dias um comentário do pastor, acho que era o pastor Lipão, que ele falou... Às vezes, essas pessoas que falam que não acreditam em Deus... Não é que elas não acreditam em Deus. Na verdade, acho que elas têm medo... Ou têm medo de afirmar que Deus existe. Porque se Deus realmente existe, né? Elas vão ter que se dar por vencidas, né?
Então, eu sou assim meio, né? Eu já cheguei para algumas pessoas para escuta, querida, vamos pensar, raciocina aqui comigo. Você quer que tá? Deus não exista, vamos supor você não acredita em Deus, que né? tudo isso é verdade. Vamos dizer assim, é verdade, existe o inferno, existe o céu. Para onde você quer ir? Na dúvida, eu prefiro acreditar em Deus e no céu, querida. Pro inferno é que eu não vou correr o risco de ir. Justo. Né? Aí a pessoa prefere ficar apática, tipo, não vou crer em nada e correr o risco de ir pro inferno. Será que é uma vontade inconsciente de ir pro inferno? Porque sei lá, né, gente? Acho que na verdade... Qual é o mal que vai fazer? Me diz. Pois é, né? Não é? Dos males, o menor escolhe o melhor. Aquele que mais tem benefício, né? Meu Deus. E assim, eu acho que a gente tem que realmente buscar sempre conhecer cada vez mais de tudo. Eu sou uma pessoa que eu passei por tudo, né? Eu comecei, claro, família católica. Tu já teve sorte que você já pulou da família católica para o evangélico direto, né? Sim, Eu, da católica, eu fui pro espiritismo. Sim. Do espiritismo, eu fui pro budismo. Eu não sei a ordem, tá? Agora eu já até confundo. Vai falando. 49 anos a gente já, né? Budismo, Seishonoye, Candomblé, Umbanda. Gente, vocês não têm noção. Um dia ainda vou fazer um podcast ao contrário aqui. Conta a tua história. Tu devia contar a tua história, Estela. Vou um dia contar. Porque novela. assim, só quem passou por vários tipos de religião, e não foi só assim um pulinho não, tá? Passei. Pode fazer um comparativo e falar, né? Assim... Cara, não faz. Aí eu olho pra trás e falo, meu Deus, como eu tava perdida. Aí você conseguiu provar e ver de que o Senhor é bom, feliz homem. Porque eu vi a consequência de cada uma delas na minha vida. Os frutos, como você disse, você planta, você colhe realmente, né? Então, assim, eu nunca colhi frutos tão saborosos como eu colho hoje. Porque mesmo quando dói, é uma dor diferente, que renasce, que ressuscita. E não uma dor que estou te mata. fraco, é que estou forte. Exatamente. É uma coragem. Aquela pastora Viviana Martinelli falou, uma coragem que vem da vontade de desistir. É algo sobrenatural, né? Só vivendo isso pra gente poder entender, né? É muito lá, tem tanta coisa que dá pra falar aqui. É que eu não quero deixar ela doida, senão ela vai chegar em casa assim. Ela ainda tem duas. Mas como é que é essa relação em casa? Como é que é dentro de casa? Assim, você, seu marido, suas filhas. Como é que você imagina na hora que chegar na hora da universidade, da faculdade, que elas forem? A hora da universidade. Eu tô esperando que Jesus volte antes, assim, antes delas pegarem. Menina, você sabe que eu já falei? 18 anos. Eu acho que se a gente pudesse ser arrebatado antes, ia ser tão bom. Eu tô orando, sabe? Eu já cheguei assim, que eu acho que eu quero que Jesus volte, sabe? A gente é muito apegado a isso aqui, né? A vida ainda, né? É complicado. Eu sei que, tipo assim, mas tu não quer ter neto? Cara, eu sei que é muito bom ter neto, eu amo muito meus filhos, e é o que eu diga. Mas eu acho que o mundo não tem assim... Tá tão doente, tá tão né? ruim, né? Eu só vai piorar. E os nossos filhos vai ser muito mais sofrimento, vai ser muito mais sofrido. Então eu tô realmente pensando e orando para que Jesus volte, sabe? Porque eu realmente tenho muito nervoso de mãe, né? De pensar o que vai ser. Eles vão vir numa geração totalmente... Então, assim, as pessoas criam tanto problema em vez de olhar só para uma coisa. É só uma coisa que as pessoas tinham que olhar, que é Deus. É isso que me deixa revoltada às vezes. Eu não sei que eu não deveria ficar revoltada. Mas olha para Deus, olha para Jesus, esquece. As pessoas não conhecem a verdadeira identidade que elas têm. Essa que é a verdade. Sim, é ter que buscar Deus. Não importa. Deus não quer saber o que você... Deus quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você se relacione com Ele. Não importa quem você é, o que você fez, o que você deixou de fazer. Deus, Ele quer ter um encontro com você. Né? E assim, a nossa identidade, cada vez mais, ela tá confusa. Porque você acaba... Ela não tá sendo construída na tua raiz genuína, né? Eu acho que... Tem muita a tua expressão externa, né? Acaba tu quer atender uma expectativa de uma cultura, de uma nova cultura, ou né? as influências mesmo que a própria família vai colocando ali, né? Porque às vezes não é nem por mal. Então, é um conjunto de tanta coisa, né? Então não dá para explicar. Então, assim, a base realmente é o amor e o respeito. Sim. Vamos amar e respeitar. Por isso que eu digo assim, mulheres, nós somos importantes para o mundo, assim como os homens. Ninguém é mais do que ninguém. Cada um veio por um propósito, né? Sim. Então, assim, a gente está aqui expondo à vontade o que a gente pensa, sem querer impor nada. Sim, claro. Se toca no coração de alguém aí, né? Tocou no teu coração, querer conhecer mais de Deus, que bom, maravilha, glória a Deus, aleluia, né? Se não, também tá tudo bem. Se não deleta, tá tudo certo, né? Claro. Então,
A gente pode estar enganada? Talvez, não sei. Sim. Mas eu, né? Até aqui, né? Até aqui a gente tem essa verdade sustentado. É aquilo que, assim, quanto mais a gente vê, né, tem assim, ali, a gente sente, né? Você tem essa experiência com ele, né? A gente sabe que realmente é uma experiência divina, mas a gente fica impressionado, fica louco para querer que outra pessoa tenha também. Sabe? Sim, eu falo, pelo amor de Deus, ele existe. Como é algo tão bom, né? Que fez tão bem para você quer, claro, que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que você ama, né? Também conheçam, tenham essa experiência, né? Mas é aquilo que eu falei, né? A nossa expectativa, às vezes, não é a expectativa de Deus, né? Deus tem uma forma de falar com cada um, né? E de alcançar cada um. Então, a gente tem que... né, entender que, ok, né? Às vezes a pessoa não vai conseguir ver em você, né, esse Deus, mas vai ver de outra forma, em outro momento, em outra pessoa, né? Sim. Porque né, Deus tem um momento para cada pessoa. É verdade. Né? E isso não invalida aquilo que, né, Deus na tua vida, né? É só porque Deus tem realmente várias formas de falar com a gente, né? Sim. Outra pergunta agora, eu já vou... Ela tem filhos, tá? A gente não posso ficar segurando ela aqui no tempo. Mas assim, até pergunta tem várias, assim, mas tem uma coisa que também perguntam muito. Esses dias, inclusive, uma cliente minha estava me perguntando, assim, tá, Estela, mas qual Bíblia que é a certa? Né? A Bíblia... Qual é a Bíblia verdadeira? Né? É um negócio louco isso. Se você for estudar, né, ver da onde veio, como começou. Ontem eu tava com meu marido, a gente entrou assim para saber a origem da Bíblia, aquela coisa toda. Meu Deus do céu, né? E aí a gente, né, a gente faz teologia, então a gente estudou já algumas coisas que naturalmente vão criando na gente já um conceito, né, da coisa. Então, o que você falaria, assim, em relação a qual a diferença da Bíblia católica para a evangélica? Na verdade, assim... É polêmico o negócio, sim. Mas a gente tem que falar. Acha que acreditar, acredita, não quer, tudo bem, tá tudo certo. É que, na verdade, a Bíblia Católica de Jerusalém é uma Bíblia bem recomendada, assim, né? Ela é uma Bíblia bem fiel a de Jerusalém católica. A Bíblia de Jerusalém, que é católica, ela é uma Bíblia bem fiel à palavra original, né? Que a questão são as traduções, né? Então, assim, as Bíblias com as traduções mais fiéis ao original, né? São aquelas que são mais adequadas, né? Que não vão, talvez, modificar a ponto de tirarem versículos, tirarem palavras que, no fundo, fazem toda a diferença no sentido daquele texto, né? Mas, acima de tudo, né, você precisa da Bíblia, né? A Bíblia, né, o ideal é você buscar uma Bíblia realmente com essa referência, vamos por assim, o quanto mais fiel a tradução original. Mas, principalmente, você lê a palavra buscando a revelação do Espírito de Deus, né? Estando conectado com Deus, né? Entendendo que a palavra ela é viva quando você lê aquilo e, de alguma maneira, aquilo faz sentido na tua vida. Você consegue aplicá-la na tua realidade, né? Você consegue enxergar aquilo que Deus está falando com você. Puxa, isso é verdade, isso tal. E aí ela se torna viva, né? Por isso que a palavra que a lei mata, mas o Espírito vivifica, né? Porque quando você tem a revelação da lei, da palavra de Deus, às vezes não importa muito o texto, Deus vai falar com você, né? Deus vai usar aquilo para falar com você. Então, o mais importante é você estar conectado com Deus, você conhecer a Deus. Quando você está conectado com Deus, com o Espírito Santo agindo através de você, com certeza você vai saber daquilo que Deus está falando com você através daquele texto, independentemente da versão daquela Bíblia, né? Eu acho que é isso. Que conselho que você daria para as mulheres hoje que estão... Vou pedir 2 conselhos. Tá, pode pedir. Nem vou cobrar. Eu quero... É só, um conselho... por favor. Deixa que ele come. Conselho para aquelas mulheres hoje que estão dentro de um relacionamento achando que não tem mais jeito, já estão pensando aí que o negócio é separar mesmo, que não conseguem entrar num equilíbrio ali com o marido. E depois eu vou... Para aquela que ainda não casou e acha que não vai casar nunca. Que tá esperando. Olha, gente, a gente não deve usar pensar, sabe, no argumento tempo com Deus que é eterno. Eu falo que a gente é tolice e insensatez. Porque para um Deus que é eterno, tempo não existe, né? Não existe, né? E eu acho que você tem que, se você é um sonho em você casar, né? Eu acho que você tem que se preparar para isso.
E se preparar é olhar para si e investir em si. Se tá? curar. Se curar, se libertar, se transformar, buscar se tornar uma pessoa muito maravilhosa para quando essa pessoa Que no surgir, fundo todos nós somos, você mas não dá sabemos. super certo. Isso, claro que é, É. né? Mas você se desenvolver, sabe? Quando você olhar para si, você começar, não, eu vou trabalhar em mim. Pode ter certeza, quando você estiver pronto, Deus vai fazer com que teus olhos enxerguem alguém e alguém vai enxergar essa beleza que você mesmo está cultivando, né? E trabalhando. Né? Quando a gente se ama, quando a gente se gosta, a gente floresce, né? A gente é como se fosse uma luz na gente, né? Falasse uma coisa certa agora. Ah, Eu acho que quando a pessoa realmente não olha, não faz isso tudo que você falou, aham. até impede mesmo que ela enxergue. Às vezes aparece, tenta na frente, mas não consegue ver. Eu acho que assim, a mulher, quando ela encana nessa questão do não tem, tô sozinha, é porque ela tá olhando muito, ela tá esperando que venha. E o negócio tem que mudar o foco, sabe? Não, aqui é você. Tipo você. quando Jesus chegou, né? Que eles esperavam ali o rei, né? Maravilhoso. E ele veio no burrico, bem simples, é um mesmo maravilhoso, né? Aham. Perderam de conhecer uma baita uma pessoa, Isso então, né? mesmo, é. E para as casadas que estão Ah. desanimadas, muitas Então, se separando e tudo sim. mais. O que falamos para essas mulheres, gente? Dizer que assim, ó, o casamento, né? As diferenças, elas fazem parte. Nem todo casamento vai ser manso. Tem casamentos que são mansos, ok, são mansos. Tem casamentos, meu marido que falou essa, Fran, tem casamento que vai ser ferro afiando ferro. Ó, tem alguém se manifestando aqui. Quem é o... Porque foi a forma que Deus usou para trabalhar com essas duas pessoas, né? E a gente tem que entender que cada casal é diferente, vai ter uma dinâmica. E às vezes a gente passa assim, cara, mas eu já tô tanto tempo. Casamento é investimento, a gente quer colher frutos, sabe? Daquilo que talvez a gente não tá produzindo, preparado, ou também não tá fazendo. ou a gente tá exatamente. esperando. Deus, né? E a gente tem que ter investimento, né? E, como eu falei, né? Entender que um, né, trabalha o outro, desenvolve o outro, né? Quando eu recebi um ensinamento há umas 2 semanas que foi muito legal, assim, vou passar, que o casamento ele tem que ser que nem jogo de frescobol. E a gente acaba jogando, na verdade, tênis, que é o jogo um contra o outro. E o objetivo é fazer o outro errar, né? Eu não entendo nada de frescobol. Tênis é aquele jogo que um tá num lado de uma rede, o outro Sim. o Guga, né? Tá de um lado da rede e o outro tá lá do outro lado. Então você fica jogando a bola para um ladinho e tu não pode deixar a bola cair. E no frescobol tem que fazer o outro errar, é isso? Não, o frescobol você joga comigo, mas o objetivo é eu e você não podemos deixar a bola cair. Entendi. Nós jogamos junto, no mesmo time. Ah, tá. E no tênis é um contra o outro. Tá, entendeu? entendi. E no casamento é assim. A gente tem que entender que, amigo, o objetivo é nós dois aqui, ó, nós somos uma equipe. Vamos jogar junto para alcançar o propósito. Se a gente ficasse como inimigo aqui, só vemos defeitos, só vem falar dos meus defeitos, a gente vai ficar inimigo. A gente vai se odiar e vai se separar. Porque eu não vou mais se suportar e tu não vai me suportar. Mas se eu entender que é um propósito, tem uma missão, né? Tem uma missão ali, tem um propósito, esse é o propósito. Mas eu preciso de você precisa de mim. Se a gente se unir, você vai entender que não, cara, tem coisas nela que eu vou tolerar. Né? Que não vai ser perfeito. Claro que não. O que é perfeito? É assim, ó, se você... Que é perfeito? Deus, ele não coloca ninguém à toa no teu caminho. Se tu recusar, querido, ele vai te botar um pior ainda. Muitas vezes, né? Você pode não reconhecer no início, mas mais cedo ou mais tarde, fala, ixi, Maria, acho que não deu muito certo esse negócio. Sei lá, né? Enfim, né? Cada caso é um caso. Tem exceções, né? E Deus tem poder para transformar. Exceções. Deus tem poder para transformar, né? Saber que esse Deus que falou, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Cara, ele tem poder para nos fazer novo todos os dias, né? Se a minha relação com Deus está bem, ele honra a minha aliança. E se a minha aliança com ele está nebulosa. Nebulosa, filha. Aqui é só... Não tô enxergando direito ali. Ele também não consegue te ver direito, então aí fica complicado. Não, ele consegue, né? Mas quanto melhor você tiver com Deus, com certeza melhor vai estar o teu casamento, né? Busquem a Deus, gente, enquanto é tempo, enquanto é verdade, ele tá voltando. Eu tô orando pra ele voltar e ele tá voltando. Sim, também. Já tive alguns sonhos. Enfim. Apocalípticos, os sonhos da Estela apocalípticos. Eu sempre gostei do Apocalipse, né, amor? Mesmo sem conhecer. Eu também gostei. Meu filho é João por causa do Apocalipse. Enfim, né, pessoal? A gente o nosso objetivo mesmo é esse: despertar em alguns de vocês coisas boas, coisas que façam com que vocês avancem. Não que vocês fiquem paralisados ou indo para trás, tá? É isso.
Obrigada por você ter Eu que vindo. agradeço, Se foi vocês ótimo. conhecessem os filhinhos dela, gente, nossa, olha aquelas gêmeas ali. Eu ia ser uma que não desgrudava nunca, né? Porque elas são muito fofas. E que coisa. Elas estão com 2 anos, 2 né? aninhos, aham. Já fala amém, já ora, já sabe quem é Jesus. Aham. Olha, é lindo de ver. Né? Ensina É um a criança orgulho, no né? caminho do Senhor e ela nunca irá se desviar, né? Amém. Que assim seja, né? Com todas as nossas crianças. E o que dirá dos adolescentes? Aí a gente foi para outro podcast. Jesus. Adolescente, que é um podcast inteiro só para falar Eu lembro da disso. minha adolescência, não foi nada fácil. A minha eu já morri, já enterrei. Você terror, né? Eu nem quero lembrar mais. Não quero mais lembrar. Ainda bem que naquela época não tinha Instagram, não tinha nada, não ficou registro. É verdade. Jesus, porque hoje, olha, os adolescentes... Nós ia hoje- passar vergonha, né? Adolescentes... Nós ia passar vergonha. Vocês já pararam pra pensar que tudo que vocês fazem hoje e no futuro vocês vão ter vergonha, vocês não vão ter como se livrar? Vou dar um exemplo aqui rapidinho, tá? Que eu conheci uma menina que hoje em dia ela tá num outro nível de vida, mas, né? Blogueira e coisa e tal, não sei o quê. Mas no passado, ela foi com uma amiga dentro de uma loja das Americanas aí, na época. Acho que era Americanas. Roubaram um anelzinho, um negocinho, essas coisas de adolescente aí. Foi pega, saiu no jornal. E o vídeo está no YouTube lá, pra quem quiser ver. Sério? E Ai, ninguém Jesus. tira. Então, assim, gente, cuidado, tá? Com o que vocês ficam mostrando aí, mas enfim, deixa pra lá. O que você... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô bem aqui, não. Tô super bem. Uma Acho que foi- frase de impacto? alguma coisa? Ai, Jesus. Não, eu quero deixar uma oração, né? Eu quero... Isso, ai, que linda. É um tempo que a gente tá vivendo, assim, de muita instabilidade no nosso país, assim, né? Muitos... Não sabe o que vai acontecer, né? Alguns dizem que vai ter Exatamente. guerra. Dizem, ai, meu Deus, como assim? E, né, não, é mudança, transformação. Não qual que só é no certo? Brasil, né? O que foi no o mundo todo, né? O Biden largar todo aquele armamento, aquela coisa né? toda lá no Afeganistão, gente. E um Pra quê? espírito, assim, né? Isso tá trazendo muita revolta, né? A gente... pessoas- Alguns não querem ver, outros estão apavorados. E eu complicado. quero orar para que a gente possa ter sabedoria e ter a paz, né, que excede o nosso entendimento, que a gente não venha andar pela razão, mas ter essa paz que nos faz ter firmeza nesse caminho, sabe? Firmar os nossos passos nesse caminho que é o caminho de Deus, né? E que nos faz enxergar luz, né, em meio à escuridão. Amém. Então, Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Deus, pelo teu sustento, Pai, pela tua provisão, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, que um dia nos enxergou, Senhor, e nos livrou, Pai, deste caminho do mal, Pai. Nos mostrou um caminho que é sobremodo excelente, Pai. Um caminho onde o Senhor está, Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. E ninguém conhece a Deus a não ser por ti, Jesus. E por isso eu peço, Deus, que tu venhas nos instruir nesses dias, Pai. Nos conduz, Senhor. Ensina-nos, Deus, a conseguir te enxergar, Deus, para que nossos passos sejam firmados, Pai. Para que mesmo que nós andemos no vale da sombra da morte, Pai, nós não venhamos temer, porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos protege, o Senhor nos leva a estar perto das águas tranquilas, Deus, e andar como em pastos verdejantes, Pai, porque tua paz está sobre nós. Amém? Amém. Que você possa ter recebido essa palavra, essa oração. Com certeza. Essa segunda chuva. Ou qualquer outro dia que vocês estiverem verdade. assistindo aí. Com certeza, se você está assistindo aí, não é por acaso. É verdade. Fiquem com Deus, que Ele abençoe a vida de vocês, da sua família. É verdade. E que muitas portas se abram e o véu saia É da verdade. frente Oh, dos seus olhos, para que você enxergue a verdade. É verdade. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Ó.